Bom, gente, hoje eu vou gravar para vocês uma aula onde a gente vai entender o comportamento de uma viga de concreto armado. Então, nessa aula, a gente vai focar em dois comportamentos que eles acontecem simultaneamente, que é a flexão e o cisalhamento. Então, a aula é sobre vigas de concreto armado. Lembrando que essas vigas elas têm um comportamento muito particular, né? Diferente de vigas de aço, de vigas de madeira, a viga de concreto armado tem um comportamento bem peculiar. Por quê? Porque o concreto ele é um material onde a resistência à compressão é na ordem de 10 vezes a resistência à tração. Então, a gente tem aqui um material, tem um concreto simples, tá? Que é o concreto que a gente conhece, a gente tem um concreto simples. Então, o que é que acontece? Se a gente aplica uma carga nele de compressão, tá? É difícil que esse concreto ele venha a romper, venha a fissurar. Agora, se essa carga é uma carga de tração, que está representada aqui na figura, onde a gente puxa o concreto, ele fissura bem mais fácil, tá? Então, o que é que a gente faz para combater essas fissuras? A gente utiliza uma armadura de aço. Nesse caso, eu vou desenhar aqui a armadura para vocês. Passando aqui, ó, eu iria costurar meu concreto entre essas duas partes, porque aí essa fissura, quando ela fosse abrir, ela encontraria as armaduras, que tem resistência à tração, né? São boas à tração. Então, o que é o concreto armado? É o concreto simples mais as armaduras. Ok? Então, hoje, a gente vai focar no comportamento de vigas de concreto armado. Vamos fazer para vocês, primeiramente, a definição de viga. Tá? O que é viga? É um elemento estrutural linear que sofre predominantemente flexão e cisalhamento. Então, vamos destrinchar aqui cada palavrinha dessa. O que é um elemento estrutural? É uma parte da estrutura. Que tem função de receber
resistir e transmitir os esforços, tá? Então, a estrutura, como eu já defini para vocês nas aulas anteriores, ela é um conjunto de elementos estruturais que tem a função de receber, resistir e transmitir os esforços até chegar no solo. E o elemento estrutural ele é uma parte da estrutura, tá? Agora essa palavra aqui, ó, linear. Um elemento linear, como o próprio nome aqui já sugere, aqui a gente tem a seção. Eu tenho a base, a altura e o comprimento do elemento. Então, eu digo que um elemento linear é um elemento que uma das dimensões, nesse caso o comprimento, é muito maior, esse símbolozinho aqui quer dizer muito maior do que a base e a altura. Tá? Então, a viga é isso aqui. E a viga, ela sofre predominantemente os esforços de flexão e cisalhamento que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Por que eu tenho que definir isso aqui tudo? Porque, por exemplo, o pilar também é um elemento linear. Você pegar um pilar, ele tem essas características aqui também. Só que ele não sofre predominantemente flexão e compressão, mas o pilar ele vai ser tema de outras aulas. Então, a gente vai começar com o tema flexão. Tá? Em vigas de concreto armado. Então, inicialmente, eu tenho uma viga. Ela vai estar desenhada aqui nesse contorno preto. E essa minha viga, ela é de concreto. Uma viga de concreto, tá? E eu vou carregar minha viga, vou botar um carregamento aqui em cima, tá? Vou botar um peso aqui em cima da minha viga. Tá? Veja bem, se eu pegar essa minha viga aqui e riscar uma linha aqui em cima dela, riscar uma linha aqui no meio e riscar uma linha aqui embaixo, isso aqui antes do carregamento, tá? Isso aqui antes de eu aplicar esse carregamento. O que é que acontece? Se eu medir essas linhazinhas aqui, então, eu vou colocar aqui, ó, a linha superior, ela mede 3 metros, a linha neutra, ela mede 3 metros, e a linha inferior, ela mede 3 metros. Isso aqui é uma suposição, tá? Tem uma viga de 3 metros, concretei ela tá lá bonitinha no local dela. Eu fui lá, risquei, peguei um giz de cera, risquei, e fiz a medição dessas 3 linhas, uma em cima, uma exatamente no meio e outra embaixo. Quando eu meço, elas vão dar comprimentos iguais. E o que é que eu faço? Eu venho agora e carrego minha viga, coloco uma carga nela. Quando eu falo carrega, é porque eu estou colocando um peso. Minha viga vai trabalhar. O que é trabalhar? Ela vai tá? A gente na engenharia estrutural chama trabalhar de se deformar. Então, acontece isso aqui com minha viga. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para baixo. Tá? Ela estava lá daquele jeito, acontece isso aqui com ela.
Aqui, tá? E se eu for medir aquelas linhas que eu tinha desenhado na minha vida, o que é que vai acontecer? Ó? Essa daqui, onde eu chamo de LN, tá? Ela permanece com os 3 metros. Lembrando que LN significa linha neutra. Tá? Se eu medir essa daqui de baixo, que é a minha linha inferior, o que é que acontece? Ela vai ter um comprimento maior do que minha linha neutra. E se eu medir essa linha daqui, que é minha linha superior, ela vai ter um comprimento menor, tá certo? Veja, se vocês perceberem, essa minha viga, ela forma aqui um arco. E um jeito fácil, né, da gente verificar isso aí é o seguinte: se eu tenho esse arco aqui, quanto mais para cima eu vou medir nessas linhas, ó, essas linhas estão fora da viga, tá? Mas quanto mais para cima, menor ela vai ficando. Então aqui, né, essa daqui, ela está mais para baixo do que essa, então ela vai aumentar de tamanho. Essa daqui está mais para cima do que essa, então ela vai diminuir de tamanho. Então o que é que acontece? Tudo que está abaixo dessa linha, que está aqui abaixo dessa linha, está aumentando de tamanho. Então eu digo que aqui nós temos fibras tracionadas. Tudo que está aqui em cima, daqui para cima, está diminuindo de tamanho. Então eu tenho aqui as fibras comprimidas. Por que eu desenhei isso aqui de vermelho e essa parte de verde? Porque a parte em vermelho, o concreto está sendo tracionado. E a gente lembra que o concreto ele não tem resistência à tração. Já a parte em verde está ok, né? Porque o concreto ele tem resistência à compressão, então não vai sofrer aqui. Então, como isso daqui está tracionando, como isso aqui está tracionando, o que é que acontece aqui, nessa região daqui para baixo, a gente tem a abertura de fissuras, ó, tá? Por quê? Porque o concreto, ele não resiste. Já aqui em cima, o concreto está sendo todo comprimido, então aqui ele resiste. Como eu disse para vocês, o que é que a gente faz quando eu tenho uma fissura, quando eu tenho uma tração no concreto? Eu coloco as armaduras, tá? Para que elas costurem essas fissuras, para que elas não deixem que essas fissuras aqui aconteçam. Então aqui, embaixo, esse desenho que eu estou fazendo aqui são as armaduras. Eu coloco uma armadura, tá? Coloco uma barra de aço aqui, por exemplo. Coloco aqui. Dois ferros de 12,5 para combater a fissura, tá? Então a função desse ferro aqui é combater a fissura. Na região tracionada. Ok?
Então, veja. Aqui em cima, uma pergunta que eu faço aqui em cima, eu preciso colocar um ferro nessa espessura? Não. Aqui em cima eu coloco um ferro menor, porque aqui em cima quem resiste aos esforços vai ser o concreto, né? O concreto é quem resiste a esses esforços. Só que eu preciso colocar uma armadura aí por uma questão executiva, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, armaduras longitudinais. Ó, lembra que a viga de concreto é um elemento linear, então eu tenho ela definida por uma linha. E tudo que fica no sentido dessa linha a gente chama de longitudinal. Essas armaduras elas vão estar aqui, ó, no sentido dessa linha, né? Se eu pego a armadura da viga de flexão, ela está aqui no sentido dessa linha. Então, por isso que eu coloquei aqui a armadura longitudinal. Então, eu vou desenhar aqui um esquema de como essas armaduras elas se encontram numa viga de concreto armado para combater a flexão. Então, o que eu tenho é esse esquemazinho aqui, ó. Tá? Essa armadura eu vou botar assim, a bitola grande, tá? Só ilustrando. E essa armadura daqui, trocar de cor para ficar melhor. Bitola pequena. Para definir essas armaduras, eu tenho que definir também o sentido da minha carga, tá? Minha carga está para baixo, nesse caso. Minha carga está assim. Ok? Então, essas duas são armaduras longitudinais. Essa daqui, armadura longitudinal. Superior. Tem gente que chama de armadura negativa. Eu não concordo com essa denominação, tá? A armadura negativa, para mim, é a armadura que pega momento negativo. Eu não concordo com essa denominação. Chama essa armadura de armadura longitudinal superior. E essa daqui, armadura longitudinal inferior. Ok? Então, esse é o funcionamento de uma viga de concreto à flexão. E agora, a gente vai para a segunda parte dessa aula, que fala sobre o cisalhamento. Lembrando, tá certo? Uma viga, seja ela qual for, definição de viga, ele é um elemento estrutural linear que sofre predominantemente flexão e cisalhamento. O que é que isso quer dizer? Que esses dois esforços eles acontecem simultaneamente. Eles não acontecem separados, tá? Quando eu tenho uma flexão numa viga, eu tenho junto com a flexão o cisalhamento.
Então, vou desenhar a nossa viguinha aqui novamente. E eu vou carregar ela com a mesma carga do exemplo anterior. O que acontece? Além das fissuras de flexão, essa minha viga, ela vai querer se despedaçar. Então, é o seguinte, eu vou desenhar aqui o que aconteceria com essa viga se ela fosse somente de concreto. O que iria acontecer com ela era isso aqui. O que quer dizer essas fissuras que eu desenhei? Como se essa parte, ó, que é essa daqui do meio, tá? Que é exatamente essa, ela quisesse descer em relação a essa, e minha viga, se ela fosse romper por cisalhamento, ela ia ter esse padrão de fissuração. Esse padrão de fissuração. Só que, vocês lembram que a gente utiliza a armadura exatamente nos locais onde aparece fissura. Então, para essa minha viga, tá? Ela aqui, ela seria uma vigazinha de concreto simples, né? Mas eu quero fazer com que essa minha viga ela não fissure, porque ninguém vai projetar uma viga para fissurar, para cair. Tá? Não é. Então, eu tenho que colocar uma armadura aqui, ó, que passa por essa fissura. Eu estou fazendo esse desenho, mas lembrando que esse desenho aqui ele está ampliado. Eu estou colocando minha armadura aqui como se ela tivesse toda deformada, e tal. Mas só para que a gente amplie esse fenômeno para que vocês tenham ideia. Então, isso aqui é o que acontece no cisalhamento. Então, eu coloco meus estribos porque eles penduram uma parte da viga em relação à outra, como se fossem tirantezinhos aqui, como se fossem barras, como se fossem uns cabozinhos. E ele transmite os meus esforços, ó, entre essas partes aqui. É como se ele estivesse pendurando os esforços até levar eles para os pilares, tá? Lembra que minha estrutura tem a função de transmitir os esforços. Então, esses estribos aqui, né? Esses estribos, eles estão servindo para juntar essa parte da estrutura nessa, essa parte nessa, e assim transmitir os esforços até que eles cheguem nos pilares. Certo? Então, veja, como é que a gente chama essa armadura? Eu tenho aqui minha viga, tenho um eixo longitudinal, essas armaduras elas vão estar nessa direçãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho uma direção longitudinal e aqui eu tenho uma direção que faz 90 graus. Uma direção longitudinal. Essa direçãozinha aqui eu chamo ela de transversal. Tá? Então, essas armaduras elas são popularmente chamadas de estribos. Eu também não vejo nenhum problema a utilização do nome estribos em relatórios, em projetos, não vejo problema na utilização desse termo aqui na área técnica, mas a outra denominação para essa armadura também é a armadura transversal. Ok? Que ela serve para pegar o esforço cortante.
O esforço cortante é o esforço que gera o cisalhamento na viga, tá? Então, quando eu tenho cisalhamento, é porque eu tenho um esforço cortante ali. Ele quer cortar a viga, tá? Ele quer que essa parte aqui desça em relação a essa parte desça em relação a essa e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui é o cisalhamento das ilhas. Então, só fazendo a denominação das armaduras, ou armaduras, em uma viga de concreto armado, repetindo aqui para vocês o desenho da viga. Eu tenho uma viga de concreto aqui eu tenho armadura longitudinal superior. Aqui eu tenho a armadura longitudinal inferior. E aqui, estribos ou armadura transversal. Ok? Então, com essa aula a gente encerra o comportamento de uma viga de concreto armado, tá certo? Então fica essa aula aí para vocês e é isso.